texto e contexto. A interpretação correta dos textos bíblicos é extremamente importante. O que precisamos entender é que a palavra de Deus, Bíblia, é o manual pelo qual as pessoas, ou religiões que dizem ser cristã, devem seguir como padrão. Porém, muitas vezes não é isso que acontece, às vezes por falta de conhecer da palavra de Deus, ou por má interpretação, e até mesmo por má fé. Isso acontece por existir versículos que não têm uma expressão exata, ou não deixa exatamente claro o que diz. E com isso algumas pessoas utilizam destes versículos, a fim de distorcer a palavra de Deus, com a finalidade de levar as pessoas a acreditarem em algo que eles querem que acreditem. Mas como saber isso? Como interpretar corretamente? Isso é muito simples. Basta ler cuidadosamente o texto ao redor do versículo, com atenção para ver o que realmente diz o texto, o que Deus quer dizer com o que está escrito. Também é preciso haver textos no mesmo livro, ou em outros livros da Bíblia que falem o mesmo, dando apoio, e comprovando assim, uns aos outros, não havendo nenhum texto na Bíblia que o desaprove, ou vá contra ele, contradizendo em algo. Aí, sim, podemos dizer que tal versículo diz tal coisa mesmo. Vejamos agora alguns exemplos. O diabo fez uso da palavra de Deus de forma distorcida, com a finalidade de fazer Jesus pecar. Em Mateus 4:6, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Realmente isto está escrito em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:12, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Porém, apesar de parecer mesmo com o que ele disse, não é exatamente isso que significa, até porque existe um versículo que vai contra essa má interpretação, o qual Jesus usa para o responder. Mateus 4:7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Que está escrito no Antigo Testamento em Deuteronômio 6:16, não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Como podemos ver, Satanás também conhece a palavra de Deus, e fez uso dela, a missionando de forma a fazer com que Jesus tentasse a Deus, pois o real significado do versículo usado por ele é que Deus sim dá ordem aos anjos para que nos proteja. Mas não é por isso que os devemos provocar, nos lançando em perigos para testar a Deus, pois isso é tentar a Deus. Outra coisa importante que podemos aprender nestes versículos é a importância do conhecimento bíblico, pois Jesus usa da palavra de Deus, do conhecimento bíblico, para responder a Satanás. Ele não poderia respondê-lo se não conhecesse da palavra de Deus, nem saberia que o diabo estava enganando. Vemos também pessoas que querem justificar a reencarnação de pessoas com este versículo. João 3:3, Jesus respondeu, e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E logo, como Nicodemos, vão interpretando de forma errada. João 3:4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Porém, como eu disse, é só continuarmos lendo o texto ao redor, que veremos o que realmente fala o versículo. João 3:5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como podemos ver, se trata do batismo nas águas, e não de reencarnação. Sem falar que existem versículos que contradizem a tese da reencarnação. Por exemplo, Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Outros querem justificar que devemos orar para santos mortos, com esses versículos. Apocalipse 5:8, e, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostrarão-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8:4, e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus.
Primeiro que esses versículos se tratam de escatologia, ou seja, coisas futuras, que hão de acontecer. E mais, onde é que nestes versículos diz que são pessoas que já morreram? Pois está escrito a oração dos santos. Horas, santos são os que vivem em santidade. Não significa que são pessoas que já morreram e estão no céu intercedendo. Outros versículos que usam é Lucas 9:29, e, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Lucas 9:30, e eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias. Lucas 9:31, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E aí, eu me pergunto, o que isso tem a ver? Como é que a partir destes versículos, eu posso afirmar que devemos fazer imagens de santos, e orar para eles? E que orando para pessoas que já morreram seremos atendidos? Outros versículos usados a fim de defender a tese da intercessão de mortos é 1 Reis 11:11, assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino, e o darei a teu servo. 1 Reis 11:12, todavia nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. 1 Reis 11:13, porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Não sei onde é que conseguem ver nesses versículos que Davi está intercedendo. Falam como se Davi estivesse naquele momento depois de morto, pedindo a Deus por Salomão. Pois na verdade, Deus está dizendo que pelo fato de Salomão não ter guardado os estatutos de Deus, seu reino seria rasgado, porém por consideração a Davi não faria isso naquele momento, mas sim nos tempos do filho de Salomão, e diz mais, que por Davi e por Jerusalém, não tiraria todo o reino. Se Davi está intercedendo, então Jerusalém também está escrito por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém. Ué, agora cidades intercedem? Acho que não. Pois como disse anteriormente, não podem existir versículos que contradigam, sendo assim toda esta história de orar para santos mortos para que intercedam por nós, é desbancada diante de como nosso Mestre Jesus Cristo nos ensina a orar. Em Mateus 6:9, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não é preciso se esforçar muito para percebermos para quem devemos orar, está escrito. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. É muito claro, nossa oração deve ser dirigida ao Pai. E mais, nos ensina a pedir usando o nome dele. João 16:24, até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Também em João 15:16, não me escolhestes vos a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Vemos claramente mais uma vez, que devemos orar para Deus, e em nome de Jesus, pois está escrito, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Pois segundo a Bíblia, devemos ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então se formos imitar a Jesus, então devemos orar ao Pai como ele orava. Mateus 26:42, e indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. João 17:1, Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Sem dúvidas vemos que a oração é dirigida diretamente a Deus, está escrito. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, levantando seus olhos ao céu, disse: Pai. Também querem justificar a confecção de imagens para ritos religiosos, santos, cruzes, e imagens segundo suas imaginações de Maria e de Jesus, com esses versículos. Números 21:8, e disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sob uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela.
Como podemos ver, a função da serpente não é a mesma que as imagens de hoje têm, pois ninguém pedia intercessão para ela, nem dirigiam suas orações a ela, muito menos prestavam cultos a ela. Pois quando começaram a fazer estas coisas, Ezequias então destrói a estátua da serpente, em 2 Reis 18:4, ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram Neustã. Como podemos ver, Ezequias destruiu a serpente que Moisés fez, pois o povo começou a adorá-la. Está escrito: fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E mais, o fato de que Moisés levantou a serpente no deserto, não é para que façamos imagens para ritos religiosos, mas sim, simbolizava Jesus Cristo, como podemos ver em João 3:14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Hoje não precisamos fazer, nem utilizar de imagens, para alcançarmos libertação ou cura, pois Jesus já nos trouxe misericórdia, libertação e cura. Ou então utilizam-se de versículos que falam de decoração, para justificar a confecção de imagens para ritos religiosos. Êxodo 25:18, farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. 1 Reis 6:23, e no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 1 Reis 6:29, e todas as paredes da casa, em redor, lavrou de esculturas e entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas, por dentro e por fora. Estes versículos não podem ser usados para nos dizer, ou comprovar que devemos fazer imagens para ritos religiosos, pois claramente se tratam da decoração do lugar. Não eram usados como amuleto, nem como intercessor, ninguém os dirigia à oração, pois sua função era decorar o lugar. Até porque, nem Jesus, nem seus discípulos, fizeram uso destas coisas, nem nos ensinam estas práticas. E ainda que não tivéssemos o exemplo de Jesus e seus discípulos para seguir, não deveríamos as fazer ou utilizar, pois existem versículos que reprovam a confecção de imagens para ritos religiosos, a fim de buscar ou confiar a ela intercessão ou respostas. Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 25, não te encurvarás a elas nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Está escrito: não te encurvarás a elas, nem as servirás. E mais, Isaías 44:19, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Deus está dizendo que as pessoas fazem do mesmo material que fazem várias coisas, também fazem imagens que julgam ser santa. No caso do versículo acima, o material se trata de madeira, por isso ele diz: metade queimei no fogo, cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne. E diz mais: porventura faria uma abominação com os materiais que uso no dia a dia, diz abominação, pois considera isto como tal, e continua dizendo: ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Estude a Bíblia, procure perceber e agir como os atos de Jesus e seus discípulos. Preste atenção no que te dizem, mesmo que com versículos da Bíblia. Repare bem se significa aquilo mesmo, para que você não seja enganado.